Aí o Senhor diz assim: é aquele que está sendo servido, aquele que está à mesa. Então nosso Senhor diz: pois eu sou entre vós como aquele que serve. Agora, vamos pensar na implicação disso. Vamos pensar assim: será que o Senhor estava melhor? Será que os discípulos estavam preparados ali, já que estavam discutindo quem era o maior? Será que eles estavam preparados para olhar para o Senhor, que fez essa pergunta para eles, e dizer assim: tu és o menor? Porque foi isso que o Senhor falou que ele é. Ele diz: o maior está sentado à mesa, e o menor é quem serve. Então ele diz: pois eu, são palavras dele, pois eu sou entre vós aquele que serve. Ele poderia ter dito, né? Embora não tenha Tá vendo? Eu sou entre vós aquele que serve. Então, se nós somos cristãos, nós devíamos de entender essa frase que Cristo que disse: sou entre vós aquele que serve. Ou seja, eu sou menor. Mas nós achamos que eu isso, eu aquilo, meu isso, meu aquilo. Isso vem do inimigo, não é de Cristo. Por isso que eu falo, não fala eu. Se você fala eu, você está sendo influenciada pelo inimigo. Quando você está com Cristo, você não fala eu. Se o próprio Cristo se coloca como aquele que serve, que lavou os pés dos discípulos, é um exemplo mais conhecido. E você fala que é cristão e nega Cristo nas suas atitudes. E não é para chorar um pelo outro, por essa insensatez nossa, em colocar o eu, meu, e agredir o outro, que o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro é adúltero, que o outro é ladrão, que o outro é corrupto, que o outro não é cristão, que o outro é demônio. Quem você acha que está falando isso em vossa mente? Cristo em algum momento fez isso? Ou algo parecido? Quando os discípulos estavam falando quem era o maior, ele chegou e falou: quem é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Era ele que estava servindo, senhores. Vamos refletir sobre isso. Não há aqui qualquer julgamento, mas sim uma advertência a todos nós. Porque o mundo nos atrai para pisar na bola, para fazer coisa anticristã. Mas não é eu, somos todos nós. Pois o princípio do cristianismo é uma limpeza todo dia. Se é uma limpeza, é porque está sujo. Ele poderia dizer, ainda talvez mais agudamente, ele poderia dizer: eu sou entre vós o menor. Pois eles discutiam quem era o maior. Então a mensagem foi tão clara para eles, meus amados irmãos. Então, aí está ele, o menor, o servo dos servos, que foi colocado no trono, porque ele é o maior. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E essa foi a história do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós vemos no final do relato, vamos para ele. Os céus estão abertos, finalmente, no capítulo 24 de Lucas. Então, guarde isso. Começa com um túmulo aberto. Bendito seja o Cristo ressurreto. E o livro e o capítulo termina com a ascensão do Senhor para o trono. Bendito seja o Cristo entronizado. Ele foi ressurreto, ele foi ascenso para que ele fosse entronizado. E se o Senhor permitir, ao final desse tempo, nessa noite, eu gostaria de usar pelo menos 3 textos do Novo Testamento para nos dizer quais são as implicações do Cristo ascenso e entronizado. Para que não apenas o contemplemos, esse é o primeiro foco,
para que nós saibamos quais são as implicações da sua ascensão para nós, para a igreja. Isso é tão importante para nós. Então vamos lá dando uns passos. Vamos seguir com esse texto primeiro. Irmãos, Lucas 24, siga aí, por favor. A partir desse verso 50, ele vai enunciar para nós o fim de uma etapa relacional. E o relato de Lucas é muito doce, é muito lindo. Vamos devagar com ele para nós vermos. Mas guarde isso. É o fim de uma etapa relacional. E já quero colocar algo para você fazer a contraparte. Lucas mesmo é quem escreve Atos. Nós vamos analisar o texto de Atos daqui a pouco. Atos capítulo 1, que também registra a ascensão. Certo? Mas lá tem um outro foco. Lá é o início de uma nova etapa relacional. Então aqui em Lucas, nesse registro de Lucas, no Evangelho, ele vai mostrar o fim dessa etapa. E em Atos ele vai mostrar o início de uma nova etapa relacional com o nosso Senhor Jesus. Então a ascensão, por um lado, é um fim de uma etapa. E a ascensão, a mesma ascensão, por outro lado, é o início de uma nova etapa. Então vamos lá. Ver o fim primeiro. E que fim? Então, os levou para Betânia. Se pararmos aqui, terminou a reunião hoje, né? Porque que assunto esse, não é, meus irmãos? Por que o Senhor levou os discípulos para Betânia? Lucas é quem vai registrar a primeira visita do Senhor a Betânia, é Lucas quem registra a última visita do Senhor a Betânia. A primeira ele toma aquela casa em desordem, podemos dizer. Atarefada, de certa forma perturbada, agitada. E ele encontra aquele vaso que tinha ouvidos para ele, Maria, quedada, sentada ao seu... Então, essa história de Marta e Maria acontece com todo o pessoal do mundo e ninguém percebe. Jesus Cristo fala para Marta. Marta chega e fala dela, acusa a irmã, que a irmã não está fazendo nada. Estou falando aqui sempre palavreando. Vão lá e vejam que Maria não está fazendo nada. E Cristo vira para ela e fala, Marta, Marta. Fala 2 vezes Marta. Já é uma advertência. E fala que a Maria está fazendo melhor. O que Maria está fazendo? Está focada em Cristo, nele. E ele fala, ela está fazendo melhor. E a Marta, Marta, está correndo para baixo para cima, para fazer lá um almoço louvável. Mas isso é para dizer para você, para mim, que essa nossa correria no mundo é insana, espiritualmente falando. Essa correria não é para glorificar Deus, é para glorificar o nosso ego. Os pés. E então, a história do Senhor com Betânia começa e 7 visitas são registradas. Não tenha dúvida que o Senhor fez mais de 7 visitas. Na última semana do Senhor em Jerusalém, possivelmente ele pernotou em Betânia todos os dias. Só que não estão registrados. Como não está registrado nenhum pernoite do Senhor em Jerusalém. Ele não tinha lugar em Jerusalém. Mas são 7 visitas registradas. A primeira está lá em Lucas 10 e a última está aí. Então, quando o Senhor leva os seus discípulos para Betânia, o lar de Betânia, então, meus irmãos, onde estava o lar de Betânia, quantas memórias do Senhor. Meus irmãos, Jerusalém virou as costas do Senhor, primeiro. E, finalmente, o Senhor teve que virar a sua... O mundo vira as costas para Cristo. O mundo não ouve Cristo. O mundo não é guiado pelo Espírito Santo. O mundo é guiado pelo eu, pelo ego. E se diz cristão, porque não tem uma vida espiritual e entende, por ser religioso, que é espiritualista. Pode ser espiritualista, mas não é espiritual. Não tem vida espiritual.
A vida no ego não pode ser espiritual. A vida é em Cristo, para Cristo e por Cristo. Não é intelectual, não é cultural, é espiritual, para a glória de Deus. É isso que a Academia Dinamis faz. Treina a vida espiritual. Quantos das pessoas próximas a mim estão aqui? Poucas, nenhuma. Ou passam rapidamente, que estão no mundo e não compreendem o que o Espírito Santo está lhes dizendo. Que não tem habitação do Espírito Santo, que é espiritual, mas o eu corre força, corre eu. Ficou